Bom dia! Antes de você continuar sua rotina, antes de pegar o celular mais uma vez, antes de deixar os pensamentos correrem na direção da preocupação, da pressa e das responsabilidades, pare por alguns instantes e ouça isso com atenção, porque essa palavra pode realmente mudar o seu dia inteiro. Não porque tudo ao seu redor vai se transformar imediatamente, mas porque algo dentro de você pode se alinhar de uma forma diferente. Existem dias em que você acorda e já sente um peso, uma ansiedade silenciosa, uma preocupação que começa antes mesmo de qualquer coisa acontecer, como se o dia já tivesse começado carregado, como se algo dentro de você estivesse tentando se preparar para o pior. E muitas vezes você nem percebe, mas esse estado interno começa a definir como você vai reagir a tudo ao longo do dia. E é exatamente aqui que essa palavra entra, não como mais uma mensagem, não como mais um conteúdo, mas como um ponto de interrupção, como um momento em que você decide não deixar o automático conduzir suas emoções, não deixar os pensamentos negativos dominarem sua mente, não permitir que o dia seja guiado pela ansiedade, mas sim pela presença de Deus. Porque o que você alimenta no início do dia influencia tudo o que vem depois. Se você começa o dia com pressa, você vive na pressa. Se você começa o dia com preocupação, você vive na preocupação. Mas se você começa o dia com Deus, você vive com direção. E talvez seja isso que estava faltando. Não mais esforço, não mais controle, não mais tentativa de dar conta de tudo sozinho, mas apenas um momento de alinhamento. Um momento em que você lembra quem está no controle. Um momento em que você reposiciona o seu coração antes que o mundo tente bagunçar tudo de novo. Senhor, neste momento eu paro, mesmo que por poucos segundos, e me coloco diante da Tua presença, porque eu sei que não adianta sair correndo para viver o dia se eu não estiver alinhado com aquilo que o Senhor deseja para mim. Eu sei que não adianta tentar controlar tudo se eu não estiver conectado com quem realmente conduz tudo. Pai, eu não sei exatamente o que esse dia me reserva, não sei quais desafios vão surgir, não sei quais situações vão tentar tirar minha paz, mas eu sei que o Senhor já está nesse dia antes de mim, já está nos detalhes que eu ainda não vejo, já está nos caminhos que ainda não percorri, já está nas respostas que ainda não chegaram. E isso me traz paz, não porque tudo está resolvido, mas porque sei que não estou sozinho. E hoje eu escolho não começar o meu dia carregando aquilo que eu ainda nem vivi. Escolho não antecipar problemas, não alimentar preocupações, não criar cenários negativos, mas sim confiar que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo daquilo que ainda não aconteceu. Senhor, guarda a minha mente hoje, guarda os meus pensamentos, porque eu sei que tudo começa aqui dentro. Sei que é na mente que o dia se constrói. É nos pensamentos que as emoções se formam. É na forma de pensar que eu defino como vou reagir ao que acontecer. Então eu te peço, não deixa que pensamentos negativos dominem o meu interior. Não deixa que a ansiedade tome espaço. Não deixa que o medo fale mais alto, mas enche a minha mente com paz, com clareza, com confiança, com aquilo que vem de ti. E enquanto eu oro isso, algo dentro de mim começa a desacelerar, como se o ritmo interno se ajustasse, como se a pressa diminuísse, como se o peso ficasse mais leve, porque a presença de Deus não muda apenas circunstâncias, ela muda estados internos. E isso muda tudo, porque quando o interior está alinhado, o exterior perde o poder de desestabilizar completamente. Então hoje, antes de qualquer coisa, eu escolho esse lugar. O lugar da confiança, o lugar da paz, o lugar da presença. E enquanto você permanece por mais alguns instantes nesse lugar de pausa, algo começa a acontecer de forma sutil, mas extremamente poderosa, porque você sai do automático e entra na consciência. Você deixa de reagir e começa a se posicionar. Você para de apenas viver o dia e começa a decidir como vai viver cada momento dele.
E essa decisão muda tudo. Porque o dia pode até trazer desafios, pode até apresentar situações inesperadas, pode até tentar tirar a sua paz em determinados momentos, mas quando você começa o dia alinhado, você não responde da mesma forma, você não se desestrutura com a mesma facilidade, você não se perde com a mesma intensidade, porque existe algo dentro de você que já foi fortalecido antes mesmo de tudo começar. Senhor, eu te entrego agora tudo aquilo que pode surgir hoje, entrego as situações que ainda não aconteceram, entrego os encontros que ainda vão acontecer, entrego as decisões que ainda vou precisar tomar, entrego até mesmo aquilo que pode me surpreender, porque eu reconheço que não tenho controle sobre tudo, mas tenho confiança em quem está no controle de tudo. Pai, me dá sabedoria para lidar com cada situação, me dá discernimento para não agir no impulso, me dá calma para não responder na pressa, me dá equilíbrio para não me perder emocionalmente, porque eu sei que muitas vezes não é o que acontece, mas como eu reajo ao que acontece que define o rumo do meu dia. E hoje eu escolho reagir com paz, escolho reagir com fé, escolho reagir com consciência. Mesmo que algo tente me tirar do eixo, mesmo que alguém diga algo que me afete, mesmo que uma situação saia diferente do que eu esperava, eu escolho não permitir que isso defina o meu estado interno. Porque a minha paz não vem das circunstâncias, ela vem da tua presença. E isso muda completamente a forma como eu vivo. Senhor, guarda também as minhas palavras hoje. Porque eu sei que aquilo que eu falo tem poder, sei que aquilo que eu declaro influencia o ambiente ao meu redor, influencia as pessoas, influencia até mesmo a forma como eu me sinto. Então, eu te peço, me ajuda a falar com sabedoria, a falar com calma, a falar com propósito. Que eu não fale no impulso, que eu não responda na irritação, que eu não reaja no momento de tensão, mas que eu seja alguém que leva paz, que leva equilíbrio, que leva luz, mesmo em ambientes difíceis. E enquanto eu penso nisso, eu começo a perceber que viver um bom dia não depende apenas do que acontece. Depende de como eu me posiciono, depende de como eu escolho pensar, depende de como eu decido reagir, depende de quem está guiando o meu interior. E hoje eu escolho não viver no automático. Escolho não deixar o dia me levar. Escolho conduzir o meu dia com consciência, com fé, com presença. E talvez você esteja ouvindo isso e pensando que isso parece difícil, que manter esse nível de equilíbrio ao longo do dia não é simples, e realmente não é. Mas não se trata de perfeição, se trata de intenção, se trata de lembrar ao longo do dia aquilo que você decidiu no início dele. Porque sempre que você se perder, você pode voltar. Sempre que você se desalinhar, você pode reajustar. Sempre que algo te tirar do eixo, você pode se reposicionar. E isso já é suficiente. Senhor, que essa consciência permaneça comigo ao longo do dia, que eu não esqueça desse momento, que eu não me desconecte completamente, mas que sempre exista dentro de mim um lembrete, um sinal, uma sensação que me traga de volta para esse lugar de paz. Porque eu sei que não preciso viver um dia perfeito, eu só preciso viver um dia alinhado. E quando você termina esse momento, quando você respira fundo e percebe que algo dentro de você já não está mais como antes, você entende que talvez o dia não precise mudar para que você se sinta diferente, porque o que realmente transforma tudo não é o que acontece fora, é o que se organiza dentro. E é isso que acabou de acontecer, talvez de forma silenciosa, talvez de forma leve, mas real. Porque agora você não está mais começando o dia no automático. Você está começando o dia com consciência, com presença, com um nível de paz que não depende de tudo estar perfeito, mas de você estar alinhado. E isso muda tudo. Porque ao longo do dia,
Situações vão surgir, imprevistos vão acontecer, pessoas vão falar coisas, pensamentos vão tentar voltar, emoções vão oscilar. Mas agora existe algo diferente dentro de você. Existe um ponto de equilíbrio, existe um lugar de retorno, existe uma base que foi construída nesse momento. E sempre que algo tentar te tirar desse lugar, você pode voltar para essa consciência, voltar para essa presença, voltar para essa paz. Isso é mais poderoso do que tentar controlar tudo o tempo todo, porque você não precisa controlar o dia. Você precisa estar alinhado enquanto vive ele. E talvez essa seja a chave que você precisava entender. Não é sobre viver um dia sem problemas, é sobre viver um dia sem se perder completamente nos problemas. É sobre manter algo firme dentro de você, mesmo quando tudo ao redor oscila. Senhor, eu te agradeço por esse momento, porque eu sei que não foi apenas uma pausa, foi um alinhamento, foi um reposicionamento, foi um início diferente. E eu te peço que essa paz que começou aqui continue ao longo do dia. Que essa consciência permaneça, que essa presença seja lembrada, mesmo nos momentos mais corridos, mesmo nas situações mais desafiadoras. Pai, me ajuda a não esquecer disso quando o dia apertar, quando a pressa voltar, quando a preocupação tentar tomar espaço, quando as emoções tentarem sair do controle. Me ajuda a lembrar que eu posso voltar, que eu posso respirar, que eu posso me reconectar, que eu não preciso seguir perdido só porque me desalinhei em algum momento. E isso traz leveza, porque tira o peso da perfeição e traz a força da consciência. E hoje eu escolho isso. Escolho viver um dia consciente. Escolho viver um dia com fé. Escolho viver um dia com presença, mesmo que nem tudo aconteça como eu espero, mesmo que nem tudo saia como eu planejei, mesmo que existam momentos difíceis. Eu escolho não me perder completamente, e isso já muda tudo. Porque quando você não se perde, você se mantém. Quando você se mantém, você continua. E quando você continua, você vence o dia. E talvez seja isso que você precisava ouvir hoje. Não que tudo vai ser perfeito, mas que você pode viver diferente, que você pode atravessar o dia com mais paz, com mais equilíbrio, com mais consciência. E isso já é transformação. Bom dia. Essa palavra não veio por acaso. Ela veio para alinhar o seu dia. Respire, confie, continue. Porque quando você começa o dia com Deus, até o que tenta dar errado perde a força sobre você.